pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Louise do Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês esse meu diário de viagem de quando eu fui para Inglaterra em 2015. Quem me segue no meu Instagram, @bujodebolso, lá eu posto tudo sobre o meu bullet journal. Eu também postei lá um IGTV bem resumidinho sobre esse caderninho aqui. E eu prometi que eu faria uma versão mais completa aqui no YouTube. Então, é esse vídeo que vocês vão ver hoje aqui. Já lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo, comente também aqui o que vocês acharam das páginas do meu diário de viagem, qual é a viagem favorita da vida de vocês e qual é a viagem dos sonhos. E se vocês ainda não me seguem aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal. Vamos começar então. Esse aqui foi o caderninho que eu comprei lá mesmo. Eu vi numa loja de souvenirs, me apaixonei porque ele tem vários dos pontos turísticos da cidade. Então eu comprei esse caderninho aqui mesmo. E vocês vão ver que ele é um caderninho pautado. Então ele é bem normal por dentro, não é nada assim maravilhoso. Mas eu acho que ele serviu para o propósito de ser um diário de viagem. Então aqui nós temos uma capa inicial, aqui eu tinha colocado um post-it que estava no meu caderninho de viagem, anotando os horários de saída e de chegada. A viagem foi eu e meus pais e ela começou em 17 de julho de 2015, então foram há mais ou menos 5 anos atrás. Então aqui no começo eu falo um pouquinho sobre o sonho que estava sendo realizar essa viagem, porque eu sempre sonhei em ir para a Inglaterra, principalmente para Londres, por causa de Harry Potter. Desde os meus 10, 11 anos de idade, mais ou menos, eu sonhava com isso, então foi incrível poder realizar. Essas primeiras páginas aqui, então, são ainda no avião, como vocês podem ver. A qualidade das fotos não é das melhores, porque eu imprimi num lugar e eu não conhecia direito a impressão e ficou meio ruim. Mas eu também não quis perder todo o dinheiro que eu usei para imprimir, então eu usei essas fotos mesmo. Aqui tem um cartãozinho com alguns dados nossos lá do hotel onde a gente ficou, foi o Norfolk Plaza em Paddington, recomendo muito, tanto o hotel quanto o bairro. Aqui tem um resquício aqui de um adesivo de Harry Potter que eu tinha colado na minha mala e obviamente que o aeroporto, o pessoal do aeroporto deu um jeito de destruir tudo e esse aqui foi o único adesivo que sobrou e ainda assim ele sobrou meio rasgado, mas eu guardei aqui como lembrança. Então isso aqui são as primeiras fotos lá no aeroporto mesmo, assim que a gente chegou. E aqui então são as fotinhas do primeiro dia. Eu tava louca atrás de ônibus, achando que eu quase não ia ver ônibus nenhum, então foi aquela foto do desespero assim. A gente comeu num Subway, então eu guardei aqui o guardanapo porque diz ponto UK, então eu sabia que era um Subway de lugar diferente, né? E aí no dia 19, então, a gente começou oficialmente os nossos passeios. Então isso aqui são fotos lá do Hyde Park, que é o parque mais famoso de Londres, então esse foi o nosso primeiro ponto de parada da viagem toda, né? Aqui eu tenho um mapinha do metrô. É mais ou menos isso aqui que você usa para se guiar lá e entender como é que funciona. Eu também usei um aplicativo que eu encontrei que era muito bom, ele serviu muito de base para as coisas. Aqui tem um folderzinho do Kensington Palace, e aí a gente visitou o Kensington Palace também, que é onde moram o Prince William e a Kate Middleton e os filhos deles, né? Tem esse jardim maravilhoso lá. E aí mais tarde a gente foi para a região de Baker Street, que para quem é fã de Sherlock Holmes conhece como a rua de Sherlock Holmes, né? Então a gente passou na frente do museu. No metrô, inclusive, tinha aqui um desenho do Sherlock Holmes, uma silhueta dele nos tijolos do metrô, achei isso muito legal. E a gente almoçou num restaurante temático que se chamava Holmes. E o lema deles era "There is no place like Holmes". Então foi um trocadilho com a frase "Não existe melhor lugar do que o nosso lar", aqui é "Não existe melhor lugar do que o nosso Holmes", né, que era o restaurante. Seguindo então, a gente também foi no Madame Tussauds, que é um museu de cera super famoso, onde tem várias celebridades que parecem reais. E aí então tem aqui alguns ingressos, algumas coisinhas, aqui eu tenho a fitinha, né, de entrada, e também tem umas fotos no Queen Mary's Garden. Depois tem mais algumas fotinhos no museu, fotinhos de Star Wars e tudo mais, muito fofo. E para terminar o dia, nós fomos na plataforma 9 3/4, enfrentamos 1h30 de fila mais ou menos para tirar essas fotinhos aqui, mas valeu muito a pena. Eu também comprei a minha pelúcia da Edviges e eu tenho aqui assim uma notinha das compras que eu fiz na plataforma 9 3/4.
Em seguida, então, nós vamos começar o dia 20 de julho, e aí nós fomos para a região de St. James Park. Então temos algumas fotos maravilhosas no parque, a primeira vez que eu conheci esquilos, nunca tinha visto um pessoalmente. Ficamos um tempinho por lá e depois a gente foi assistir a troca da guarda no Buckingham Palace, que é onde mora a Rainha Elizabeth. Então teve toda aquela pompa e tal, os carinhas de vermelho que a gente sempre vê em filmes, então vi tudo isso pessoalmente, foi muito legal. Depois a gente almoçou perto da região de Piccadilly Circus. A gente depois foi a pé também para Trafalgar Square, que é uma praça assim muito famosa de lá, que tem essa coluna gigantesca, ela é muito alta, que se chama Nelson's Column. Lá aconteciam várias das premieres dos filmes de Harry Potter, então eu queria muito conhecer esse lugar também. E depois nós finalmente fomos conhecer o Big Ben, e eu acho que esse foi o momento assim que realmente caiu a ficha, sabe? Que eu notei que realmente eu estava na Inglaterra. Foi uma felicidade muito, muito grande. Ele é ainda mais lindo pessoalmente. Tinha também uma cabine de telefone que ficava pertinho ali, então dava uma foto bem legal. Nossa, foi simplesmente assim um dos pontos altos da viagem. E aí depois disso aqui nós fomos ali pertinho, nós pegamos um barco assim, esse Circular Cruise, e aí a gente deu uma volta no Tâmisa para ver os pontos turísticos que tem ali por perto, né, nos arredores. Então a London Eye, a Tower Bridge e tudo mais. E aí depois a gente começa o dia 21 de julho, e o dia 21 a gente começou no mesmo local onde a gente terminou o dia 20. Nós voltamos lá pro Big Ben, daí eu tirei várias fotos com mais sol, né? Tava um dia com um céu bem azul, bem lindo para tirar fotos, então a gente aproveitou para fazer umas fotos mais bonitinhas. E também fomos fazer o nosso passeio na London Eye. Então a gente entrou lá dentro e conseguiu ver a cidade de cima. Aqui inclusive tá o ingresso, né, o ticket da London Eye. E depois nós caminhamos por alguns pontos turísticos também. Então nós conhecemos o The Shard, que é o arranha-céu mais alto de Londres. Conhecemos também a prefeitura de Londres e fizemos também um passeio ali pela Tower Bridge. Aí atravessando a Tower Bridge a gente chegou na Tower of London, que é um lugar onde ficam algumas coisas históricas, joias da coroa, coisas assim. A gente almoçou por ali e depois nós também fomos para a região da St. Paul's Cathedral, que é uma catedral muito famosa também, aparece em um monte de filmes. Aqui eu tenho alguns folderzinhos da Tower of London, do The Shard, que é o edifício mais alto, e também da Tower Bridge. Então só guardei eles de recordação mesmo. De tardezinha, depois que a gente passeou pela Cathedral, a gente também foi num Starbucks e tal, caminhamos um pouco na Oxford Street, fizemos umas comprinhas, né? Tô segurando uma sacola e mais ou menos esse foi o nosso dia. O dia 22 de julho começou com a gente indo para Notting Hill, que é um bairro lá muito conhecido, vocês já devem ter ouvido falar daquele filme Um Lugar Chamado Notting Hill, né? Então a gente foi para lá, tiramos algumas fotos, conhecemos a Portobello Market Road, que é um lugar bem legal, é uma rua cheia de feirinhas, assim, então tem várias coisas locais lá. Almoçamos na rua mesmo. E à tarde a gente pegou um trem para ir para os estúdios de Harry Potter. Então, primeiro a gente pegou um trem para Livesden, que é a cidade onde fica o estúdio, e depois a gente pegou esse ônibus aqui, que tem o ticket aqui. Pegamos um ônibus, que é esse ônibus decoradão, que te leva mais ou menos da estação de trem até o estúdio mesmo. Claro que esse passeio, né, para os estúdios não podia faltar. Eu guardei muita coisa de lá, então aqui tem os tickets de entrada, que eram todos decoradinhos, bonitinhos. Eu tenho também aqui notinhas de algumas compras que foram feitas e também um folderzinho do estúdio mesmo. Essas fotos são do lado de fora e da lojinha de souvenirs também, então isso aqui foi tirado antes de entrar de fato lá dentro, né, no passeio guiado. Aí aqui já era lá dentro, então no salão principal tinha coisas do baile de inverno, a entrada lá do escritório do Dumbledore, tinha uma estação de trem simulada também. Aí na parte de fora tinha o Noite Bus, dava pra comprar cerveja amanteigada e é muito gostoso. Também tinha o carro do Sr. Weasley, a moto do Hagrid, a casa do Harry, né, lá
dos tios dele e tal, a Ponte Torta, enfim, tinha muita coisa. É um lugar assim incrível. Eu super recomendo pra quem é fã de Harry Potter. Não é muito barato se você converte, né, pra reais, mas em libras o valor é bem ok e eu acho que vale super a pena porque dá pra tirar muitas fotos legais. Aqui então temos Castelo de Hogwarts também. E esse foi o nosso dia 22. Em seguida a gente começa então o dia 23. A gente começou tirando umas fotos na pracinha que tinha na frente do nosso hotel, porque a gente sempre passava correndo por ali, então nesse dia a gente aproveitou para tirar umas fotinhos. E depois a gente pegou um trem para ir para Salisbury. Salisbury é a cidade em que fica Stonehenge, que são aquelas pedras, essas aqui, né? E era um sonho da minha mãe conhecer Stonehenge, então a gente foi para lá. É uma cidadezinha pequena, muito fofa. E é um lugar assim que, se você tem o sonho de conhecer, né, Stonehenge, vale muito a pena e vale a pena também dar uma pernada na cidade, porque ela é muito fofinha e bonitinha. Então essas são as fotos desse dia. Aqui eu tenho também um folder da Catedral de lá, que é uma das mais antigas da Inglaterra, e lá tem inclusive uma cópia da Magna Carta, achei isso muito interessante. E aqui tem algumas coisinhas, né, ingresso e tal, e aqui o contato do taxista que nos levou até lá nas pedras. Aí o dia 24, então, a gente pegou um ônibus e foi para Oxford conhecer essa cidade universitária que todo mundo sempre fala. E eu fiquei impressionada, assim, Oxford é ainda mais antigona do que Londres, no sentido de que é muito prédio antigo e é tudo muito pertinho, você consegue fazer tudo a pé sem problema nenhum. Então a gente visitou vários pontos turísticos, também é uma cidade cheia de bicicletas, isso é uma coisa que chama muita atenção, é muito legal ver isso. E esse foi um dia que choveu muito, mas ainda assim foi legal. Aqui tem um folder do ônibus que a gente usou, recomendo bastante essa empresa, não é caro e é bem bom, bem confortável. Aqui tem mais algumas fotinhos. Depois o próximo dia foi dia 25 de julho e a gente foi para a cidade de Brighton. Brighton é uma praia, uma das praias mais famosas lá da Inglaterra, e a gente foi lá então, passamos o dia no pier praticamente. Lá tem um parque de diversões, então a gente brincou bastante, fez umas coisas diferentes assim. Também tiramos várias fotos com a praia lá do pier mesmo, então é um lugar lindo, lindo, lindo. A água é bem assim azulzinha e verdinha, toda misturada, é maravilhoso. Comemos fish and chips lá, que é uma comida tradicional da Inglaterra, e a gente achou que estaria mais do que certo comer isso na praia, né? É peixe frito com batata frita. E é muito gostoso, recomendo muito. Passamos também um tempinho sentados lá na praia mesmo. Ela é uma praia de pedrinhas, não é de areia como nós temos aqui no Brasil. Então tiramos várias fotinhos de lá também. Lá também tem uma roda gigante, ela é bem menor do que a London Eye, mas também tem. Então dá uma vista bem bonita assim do lugar. Aqui eu tenho a notinha do trem que a gente pagou pra ir até lá. E aí ao final do dia, minha mãe quis ir numa padaria pra jantar. A gente voltou pra Londres e foi numa padaria em Notting Hill, que a gente tinha visto no outro dia. E era muito gostoso. Guardei aqui também a notinha dessa janta. Depois o dia 26 foi um dia de compras. Nós fomos na Oxford Street, em Londres, que é uma rua gigante, cheia de lojas grandes e lojas pequenas. Então vale muito a pena ir lá para fazer compras, lá tem preços bons em muitas lojas. E no dia 27 de julho a gente foi conhecer o bairro de Camden Town, que é um bairro mais boêmio. Foi onde a Amy Winehouse morou durante boa parte da vida dela. Então é um bairro meio roqueirinho assim, sabe? E no fim do dia a gente também foi atrás de uns presentes pro meu namorado e tal, na Hamleys, que é uma loja de brinquedos gigantesca. Sim, eu fui olhar brinquedos pro meu namorado, né, mas enfim. Era uma coisa que ele tinha pedido e eu não tinha achado em lugar nenhum, mas na Hamleys eu achei. Então, se você um dia estiver procurando qualquer tipo de parafernália, vai nessa loja que é muito grande, muito boa. Aqui eu tenho então a notinha da compra. Umas últimas fotinhos da estação de Paddington, que era a estação que a gente ia todo dia, né, porque ficava do lado ali do hotel. Aqui uma fotinho do Oyster Card, que é o cartão que você usa para se locomover lá nos trens, nos metrôs, né? Mais algumas fotinhos também da entrada do nosso hotel e tudo mais. Eu e Mames esperando, cheia de malas para voltar para casa no fim do dia. Depois aqui no aeroporto. E aí, por fim, temos uma fotinho aqui do avião e uma já em casa,
a Lucky em cima da nossa mala, dizendo que na próxima ela vai junto também. Aqui eu fiz um bolsinho pra guardar duas coisinhas que não deu pra guardar de outro jeito. Então tem aqui o cartãozinho que a gente usou lá em Brighton para os brinquedos. E aqui era a carteirinha que colocava dentro o Oyster Card, eles deixam você levar isso aqui como recordação, então eu guardei. E aí por fim temos uma curiosidade. Eu coloquei aqui o cronograma geral de toda a viagem. Então eu tinha feito num caderninho e era desse jeito que eu me programei. Aqui eu anotava os dias e para onde a gente ia, e cada dia tinha isoladamente toda a sua programação, qual estação de trem pegar, em qual descer, quanto tempo de viagem até lá, depois vai caminhar para onde, para qual lado, por quanto tempo. Então eu tenho toda a programação da viagem aqui de todos os dias. Então se alguém um dia precisar ir de uma guia para ir para Londres, podem me contratar, tá? Fiz uma bela de uma programação, assim. E realmente, assim, eu acredito mais em a gente programar e ir livre, sabe? Eu não gosto muito dessa história de agência, porque eu acho que você acaba não fazendo tanto quanto você gostaria, né? Mas então é isso, gente. Esse aqui é o meu diário de viagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ele é bem simplesinho, mas ele serve pra me fazer recordar de tudo que aconteceu. Eu tenho em texto aqui também algumas histórias e tal, coisas que não estão em fotos, né? Então é isso, muito obrigada por me acompanharem durante esse vídeo. Um beijo e até a próxima!